Então nós vamos trabalhar um pouco essa nação lá no Êxodo. Quem era esse povo de Israel? Por que estavam ali? Então assim, realmente essa escola dominical ela vai ser diferente. Não só essa, mas todas as próximas lições. Porque nós estamos estudando o quê? Um panorama. Por enquanto, o panorama do Velho Testamento. Onde nós vamos passar de Gênesis a Malaquias e ver o agir de Deus no Velho Testamento. E isso é interessante. Por quê? Porque a gente vai conhecer Deus no profundo. Nós vamos conhecer esse Deus que agiu lá no Velho Testamento. E muitas vezes você vai falar assim, mas que Deus é esse? Que na época era a gente pode analisar um Deus sanguinário, que pedia a morte de muitas pessoas, que pedia a busca incessante por terras, mas Deus estava ajustando uma nação. Então nós vamos aprender um pouco mais com esse Deus. Então nós vamos estar trabalhando hoje, já foi trabalhado, o livro de Gênesis, tá? Termina o Gênesis ali com a família de José, tá? Entrando dentro do Egito. Porque Deus fez todo um projeto. Quem conseguiu acompanhar sabe que Deus projetou tantas coisas para que essa família... Eu não posso falar a quantidade de pessoas aqui, porque eu vou fazer uma pergunta depois, tá? Então, assim, a quantidade de pessoas que entrou no Egito, a quantidade de pessoas que estão saindo do Egito depois de um certo tempo de exílio. Então, assim, Deus de uma forma arquitetônica, um Deus dono da história, Deus dono de um processo, tanto do passado, do presente e do futuro. Ele trabalha em cima de um povo, e esse povo cresce. Então nós vamos trabalhar aí o Êxodo, onde está esse povo lá dentro do Egito, que era considerado, naquela época, como uma das maiores potências no setor de construção, e também o berço da civilização, porque passava dentro do Egito o rio Nilo, um rio muito extenso, se eu não me engano, de 4.500 quilômetros de extensão. Então você pode ir em São Paulo, ir e voltar, e depois na metade de novo, que você ia encontrar esse rio Nilo aí. Ok? Então, para a gente começar, nós vamos falar o alvo da lição, né? Que é saber, sentir, ter visão panorâmica do Êxodo, com ênfase no tema da redenção. Então Deus vai fazer uma redenção do seu povo, vai trazer seu povo para próximo dele novamente. Ok? Desejar cumprir o plano de Deus para a sua vida, você vai desejar, quando você conhece Deus no profundo, quando você conhece Deus em todos os âmbitos, você vai falar assim, que Deus é esse que eu estou servindo? Porque muitas vezes nós só achamos que tem um Deus que a obrigação dele é muitas vezes nos prosperar, é nos dar uma vida feliz aqui na terra. Não. Deus ele tem muitos outros aspectos que nós precisamos conhecer em nosso coração. Louvar a Deus pela sua redenção e pelo seu guiar no viver diário. Deus cuida, amados. Quer queira, quer não, todos os dias das nossas vidas. Deus, ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar. Ele sabe o momento da gente chorar, ele sabe o momento da gente rir. Ele sabe o momento em que nós iremos passar todos os dias. Ele é aquele cara que conhece. Porque de maneira nenhuma nós podemos fugir da presença do Senhor. O próprio salmista Davi, ele falou assim, queridos, se eu for para a profundeza do mar, ali o Senhor está. Se eu correr lá para a fenda da rocha, ali o Senhor está. Então, Deus, ele conhece todo o nosso ser, ok? Então vamos lá, vamos para a introdução. Se Gênesis relata o começo do mundo todo, Êxodo mostra o início de uma nação de Israel. O povo de Deus entra no Egito como família
e em Gênesis, e sai para o deserto como o povo de Israel em Êxodo. Então, em Gênesis é uma família. Aquele projeto todo de Abraão, Isaac, Jacó, José, vai se pôr em uma família, a família de Jacó. Então essa família entra no Egito. Eles deixam de ser nômades e vai gozar de uma terra, vai plantar em uma terra, vai viver ali dentro de uma terra. Agora, para que isso acontecesse, o que é que acontece na história ali do Egito naquela época? O Egito tinha seus faraós, sua dinastia faraônica. E aí é um povo de construção. Só que Deus já começa a trabalhar todo um plano de fundo para que essa família de Jacó venha a habitar dentro do Egito. Então há uma guerra civil dentro do próprio Egito, uma época antes de tudo isso acontecer e José chegar. Então todo aquele povo, aquele povo egípcio, ele é derrotado por um outro povo também egípcio. Porém, já de uma linhagem abraâmica, de um dos filhos de Abraão. Porque Abraão não teve só Isaac nem Ismael. Ele teve uma outra esposa chamada Quentura, e dessa relação com Quentura houve novos filhos e também houve uma possessão de pessoas. E nessa questão, o que acontece? Esses egípcios, Ixos, eram pastores. Então já estavam ligados mais próximos, já tinham uma proximidade mais com o povo hebreu. E eles também eram da aliança de um projeto de Deus, porque quando Deus falou para Abraão, tu serás pai de muitas nações. Não era só o povo hebreu, mas tinha os outros povos, que Deus também iria cuidar. Mas porém, a hebraica, o pessoal hebreu, o pessoal de Israel, a família de Abraão era o primogênito de Deus. E ele vai falar, o meu primogênito, eu quero que saia do Egito. Deixe sair o meu primogênito, minha nação, meu filho primogênito, a nação querida do Senhor, que era Israel. E aí começa todo esse processo, e aí esses ictos, por ser uma família, um povo jamais se achegado aos pastores de ovelha, porque eles também eram pastores de ovelha, quando José chega no Egito e encontra esse apoio, e o próprio faraó chega para José, traga a sua família que nós iremos dar todo um cuidado. O que é que Deus está fazendo aqui? O que Deus pode fazer na tua vida, amados? Deus te tira de situações, te põe em um lugar que talvez você fale assim, eu não estou entendendo porque Deus está me colocando aqui. Eu vou ser escravizado aqui, eu vou sofrer aqui, mas Deus estava te protegendo no mesmo momento. Foi o que Deus fez com esse povo. Deus pegou essa família de Jacó, trouxe para o Egito, em uma terra que antigamente não dava nada, mas quando o povo chegou ali, era um outro significado, amado. Onde o povo de Deus está, onde pessoas que têm realmente um coração voltado para Deus, aonde ele pisa o pé, Deus prospera, Deus dá a vitória, Deus faz manar coisas boas. Foi isso que aconteceu na vida de José? Foi. Onde José ia, as coisas aconteciam. Potifar chegou para ele e falou assim, rapaz, depois que tu chegou na minha casa, realmente eu pude notar a diferença. Mas o que é que tinha na vida de José? José tinha uma aliança com Deus. Se tua vida, tu quer que algo aconteça, algo prospere, que tua vida seja uma vida bem melhor, tenha uma aliança realmente verdadeira com Deus. Porque senão, meu amigo, não vai acontecer muita coisa não. Vai ser igual a muitas outras pessoas. Mas tenha uma aliança verdadeira com Deus. E esse povo chega a essa terra e Deus começa a trabalhar. E aí, queridos, o que a gente consegue enxergar nesse projeto todo? Deus começa a proteger uma naçãozinha que estava nascendo.
dentro do Egito. Aquela cidade onipotente, aquele povo que todo mundo tinha que respeitar naquela época. E ali, Deus falou assim, não, vou te colocar onde eu posso te proteger. E aí colocou esse povo dentro do Egito. E esse povo começou a crescer. E esse povo começou a multiplicar. Agora você sabe por que crescia? Porque não tinha novela. Não tinha televisão na época. Não, não era isso não, amados. Crescia porque Deus falou que a nação de Israel seria uma nação grande. E entra uma quantidade mínima de pessoas e sai uma quantidade que dá a conquista aqui a rodo. Nós vamos ver a quantidade depois, tá? É só para a gente tentar enxergar um pouco esse plano de fundo. E aí a gente vai aqui para... Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, tá? Nós conhecemos o Pentateuco como os primeiros 5 livros da Bíblia. Que é a mesma coisa quando é mencionada na palavra do Senhor a lei, tá? Os 5 livros, os primeiros 5 livros que são escritos por Moisés. Vamos supor, 90% dos teólogos dá essa confirmação que é Moisés o escritor desses 5 livros. Já tem outros teólogos que passam para uma outra análise maior. Então, assim, o que é o livro do Êxodo? O livro do Êxodo é isso aqui, ó. Você pode acompanhar na sua Bíblia, vai ter algumas coisas que eu inseri aqui no projeto, no estudo. E aí eu falo para vocês. O autor Moisés data 1440 anos antes de Cristo. Foi escrito no deserto por Moisés ali quando ele sai com o povo, tá? Durante a caminhada ele começa a escrever o livro de Êxodo, alvo o povo de Israel, amado. Então o alvo do livro era o povo de Israel, o projeto de Deus para essa nação. Versículo-chave é o Êxodo 3:14, aí está dizendo Êxodo 3:24, mas não existe o versículo 24, tá, pessoal? Que ele diz, eu sou o que sou, e o sou te enviou. Então, quando você lê essa palavra, eu sou o que sou, é Deus falando assim, eu Javé. Deus se pronunciando, eu sou o que sou. Eu sou para você a cura. Eu sou para você a libertação. Eu sou para você o Deus que você tanto almeja. Eu sou aquele que pode mudar uma vida e aquele que pode restaurar uma alma. Eu sou o Deus protetor. Eu sou o Deus da bandeira. Eu sou o Deus que sara, o Deus que cura. Então Deus está falando ali, eu sou. Ele simplesmente não precisou expressar o nome dele. Eu sou Deus, não. Eu sou. E eu falo que Deus é e basta. Não preciso tentar provar Deus para muitas pessoas. Deus é, Deus existe. Não precisa da sua aprovação para dizer que Ele existe. Deus é o governador dos céus e da terra. Deus foi quem criou os céus e a terra. Deus é aquele que cuida da minha vida e da tua vida. Então, essa é a palavra, eu sou o que sou. E Faraó entendeu isso. Mas custou entender. Porque também tinha um projeto. Porque se fosse ele, eu entendia na primeira vez que a vara de Moisés se transformou em uma cobra. Eu já ia logo falar assim, não, peraí. Mas foi ver os magos também fizeram o mesmo processo. Mas só que a cobra de Moisés comeu as outras varas, né? Que tinham virado em cobra. Mas era todo um projeto. Deus falou, eu vou endurecer o coração de Faraó porque eu quero mostrar para o povo egípcio que eu sou sobre todos os outros deuses que eles dizem que existem e outros deuses que fazem acontecer. E eu vou provar eles. Aí Deus prova eles em cima de quê? Das 10 pragas, amados. Contra todo o panteão de deuses que existia no Egito. Até a 2ª ou 3ª praga, eles conseguiram reproduzir. Os deuses deles conseguiram lá, os feiticeiros conseguiram reproduzir. Mas depois, não teve jeito. Deus mostrou sua soberania sobre aquela nação.
Palavra-chave, salvação, tá? Tema, senhorio de Deus sobre sua nação e sua aliança. Deus mostra que Ele é Deus. Deus mostra que Ele é o eu sou. E sua aliança. Ele lembra de uma aliança que Ele fez lá atrás com Abraão. Que falou com Isaac e disse a Jacó. E continuou com José. Então Ele vai em cima dessa aliança e faz uma nova aliança com esse povo que depois sai do Egito. Gênero literário, poesia, existe poesias, cânticos dentro do Êxodo. O legislativo, querido, é um lugar onde se mostra as leis de Deus. O próprio Deus escreve nas tábuas, o próprio Deus fala assim, ó, aqui são os meus mandamentos. O Moisés, junto com o próprio Deus, em conversas particulares, conversas íntimas mesmo. Esse era um dos profetas maiores que a gente tem aí. Não era considerado profeta nessa época, mas para nós ele é um profeta, porque ele conversava com Deus tete a tete, face a face. Ele não conseguia enxergar Deus, porque o poder de Deus era sobrenatural. Mas ele tinha uma conversa franca com Deus. Ele era homem. E nós vamos ver alguns momentos aí que Moisés ele tipificava a pessoa do próprio Cristo. Certo? Texto sobre a aliança, onde Deus vai fazer uma aliança com o seu povo, e liderança. Ali nós enxergamos também coisas sobre liderança, como gerir uma igreja, como gerir um povo de Deus. Onde o próprio Jetro chega para Moisés, Moisés, você não vai aguentar se você ficar nessa liderança sozinho. Institui homens zelosos pela palavra, homens sem avareza, a riqueza, alguma coisa assim, para que esteja ao seu lado, te ajudando. Ponha eles sobre 1000, sobre 100, sobre 500, sobre 50, sobre 10, para que eles possam ser juiz sobre este povo. Porque era uma nação que estava grande. E aí nós podemos pegar questões de liderança com esse processo que ocorreu no livro de Êxodo. Visão panorâmica do livro, esboço. A presença salvadora de Deus, tá? A gente vai encontrar do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 13 e 16, onde a libertação da escravidão egípcia. Ali acontece do 1 até o 13, todo o processo entre o sofrimento do povo, onde Deus consegue ouvir o clamor desse povo, certo? Deus fala na sua palavra que aquele que está em sofrimento, se buscar de forma coesa, se prostrar diante dele, ele iria ouvir o seu clamor. E realmente Deus ouviu o clamor desse povo, que estava sendo maltratado. E quanto mais se maltratava, mais crescia essa nação. Ok? E aí passa-se o projeto da vida de Moisés, o projeto do povo, o povo está ali sofrendo, e começa, Deus fala assim, não, tenho que levantar um libertador. Nasce-se Moisés tem todo um projeto na vida de Moisés por trás, como na vida de Paulo também tinha, tá, queridos? Vocês podem enxergar isso aí lá na frente. Então, Moisés vive ali 40 anos no Egito, vivendo de todas as duas ciências predominantes, tanto a egípcia quanto a hebreia. Porque ele viveu na casa da sua mãe, mesmo sendo entregue ao Egito, mesmo sendo entregue lá no palácio de Faraó, porque sua mãe que o criou. Então todo mundo já conhece a história de Moisés, né? Mas a gente vai dar algumas pinceladas aí. E aí depois o projeto de Moisés no deserto, o projeto de Moisés com o próprio Deus, o projeto de Moisés dentro, falando com Faraó, que teria que deixar o seu povo, o projeto de Moisés com as 10 plagas,
pragas e a saída do povo ali do Egito. Então, dá-se esse esboço nos primeiros 13 capítulos de Êxodo. E daí em diante, do 13 ao 18, é toda a jornada dentro do Sinai, do deserto, até chegar ao Sinai. Começa ali em Sucote e chega ao Monte Sinai, onde vai acontecer muitas coisinhas ali dentro. Onde vai se abrir o Mar Vermelho, tá? O povo começa já no início da caminhada, o povo já começa a reclamar. Aí eu coloquei uma informação, no instante eu passo para vocês. Já começa a reclamar, entra-se o Mar Vermelho, depois do Mar Vermelho vem o maná, o pão, a comida, as águas, vem todo um processo aí até chegar ali no Monte Sinai, onde Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe toda essa lei, recebe as informações para a construção do tabernáculo, ok? A presença de Deus a ser adorada, regras para o tabernáculo e o sacerdote, do 25 ao 31. Aí já torna um pouco a leitura cansativa, né? Que começa Deus a falar, tantos corvos para isso, tantos corvos para aquilo, e o altar do Senhor vai ter X, não sei o quê. Aí você parece cansar um pouco o livro de Gênesis. Mas o que é que eu enxergo nisso? Tem um Celta com um farol aceso lá fora, tá, pessoal? Aí o que é que acontece? Com essa informação, eu consigo enxergar um Deus que ele é arquiteto, um Deus que ele é soberano, um Deus que ele é engenheiro, um Deus que projeta todas as coisas para o seu processo. E ele fala para Moisés, desta forma e dessa forma. Ok? A presença de Deus com... Celta preto, né? Celta preto, viu, pessoal? A presença de Deus com disciplina e perdão. Um povo desobediente. 32 e 34. Aí há um alvoroço lá no deserto, certo, pessoal? E aí há umas contendas, há umas divergências, há o povo reclamando. E Deus pede até a cabeça desse povo. Mas tem Moisés para defender esse povo. Tem Moisés para alertar Deus. Espera aí, Deus, você tirou esse povo lá do Egito para morrer aqui? Vocês vão entender uma característica maravilhosa de Moisés. Nós vamos falar nesse instante. A presença de Deus para ser adorado. Comunidade obediente e que o adora. Aqui já é um projeto onde já é feito o tabernáculo, onde está um processo de construção do tabernáculo, tá, pessoal? Então esse é o esboço de Gênesis, de Êxodo, um livro sensacional, se você puder ler, são 40 capítulos, tá? Maravilhosos, onde nós podemos ver o Deus dono da história, o Deus protetor, um Deus zelador, um Deus cuidador, um Deus de adoração, um Deus conhecedor, um Deus criterioso também com suas coisas, certo? Se prepare aí que nesse instante nós vamos ter as perguntas, tá? Êxodo em uma sentença. Deus redime os israelitas da escravidão, leva para uma nova vida, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Então, esse é todo o processo de Êxodo. Deus redime os israelitas da escravidão, que começa ali tirando o povo da escravidão, leva para uma nova vida, tá, pessoal, ali no deserto, para aprender mais de Deus, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Mas não foi só pelo tabernáculo. Deus se fez presente no processo deles ali na saída do Egito. De quais formas? Alguém lembra aí? De dia ele era o quê e de noite ele era o quê? Oi? Uma nuvem para calentar o sol ali no deserto, né? De proteção. Algo que pudesse proteger eles.
E de noite era uma coluna de fogo para dar visão a um alvo, que era chegar na terra prometida. Olha quem é teu Deus aí, tá vendo, amados? Teu Deus é protetor. Teu Deus é aquele que te dá visão para frente. Esse é o teu Deus, que cuides ela de ti. Talvez você não veja, mas Deus está atrás ali do anfiteatro da tua vida. Esse anfiteatro é a cara de Augusto Cury, né, pessoal? E ele fala, não sei o que, do anfiteatro, não sei o que. Então Deus está ali atrás da cortina, trabalhando sobre tua vida. Muitas vezes você não está vendo, mas Deus está ali atrás, cuidando de cada momento. Aí tem hora que ele fala assim, peraí, deixa eu me mostrar aqui um pouco para esse caboclinho aqui, porque ele já está duvidando que eu estou aqui. Aí ele vai lá na frente e fala assim, eu estou aqui, moço. Tu está passando essa situação, está vendo aí, eu não estou provendo o teu cuidado, o teu sustento. Eu não estou te ajudando nessa situação, volta para cá de novo. E deixa você seguir novamente. Aí é cada um com si. E Deus é por todos, né? Mas cada um com si. Leve Deus em tua vida. Amém? Perguntas bíblicas. Vamos lá agora. Vamos ver aí se os alunos estão bons aí para esse seminário nosso que vai acontecer aí domingo a domingo. Quantos anos Israel vivera no Egito? Quantos anos da entrada de Jacó até a saída? Quem sabe me informar aí? Levanta aí e diga. Vai ganhar já um ponto comigo aí. Hã? 400 e alguma coisa. Quem tem o número exato aí dos 400? Hã? 430 anos, tá, pessoal? 430 anos. Desde a chegada de Jacó até a saída. Beleza? Olha o que acontece nesses 430 anos. Quantas almas pertencentes a Jacó passaram a habitar no Egito? Quantas pessoas? O pastor falou aqui, quinta-feira à noite. Hein? Quem arrisca aí? 35. Não, tá longe. 72. 70. O irmãozinho aqui ganhou. Você perdeu, viu, por pouquinho, viu, mano? 76 pessoas chegaram, contando Jacó, José e os dois filhos de José. 66, 70, correto? Então foram 70 pessoas que estavam ali dentro do Egito, certo? Terceira pergunta. Faraó ordenou que todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem jogadas no rio Nilo. Isso foi a segunda etapa. A primeira etapa queria que as parteiras matassem. Depois falou, não, pode pegar essas crianças aí, meu povo, vai lá, entra dentro das casas, pega essas crianças e joga lá no rio Nilo, para morrer. Só deixando viver as meninas. O que motivou o faraó a tomar essa decisão? Os meninos israelitas eram mais bonitos que os egípcios. É verdadeiro ou falsa? Falsa. Porque os israelitas não acreditavam se tornar escravos. Não aceitavam. Falsa, né? Porque os israelitas estavam se tornando mais numerosos que os egípcios. Verdadeiro. O povo de Israel estava crescendo de uma forma assustadora. Tanto que os egípcios falaram assim, se a gente não pesar em cima desse povo aí, esse povo vai tomar a nossa nação. Foi onde, o que aconteceu? Quando os Ictos veio e tomou a nação dos egípcios, e teve um momento que eles tornaram se rebeliar contra esse povo que estava dominando lá, e tomou novamente o Egito. É por isso que a Bíblia fala assim, que passou-se uma época, e o faraó não conhecia mais os feitos de José. Para você entender. Que aí já era da linhagem faraônica de sangue puro, por exemplo. Os ictos, na época que José foi para lá, já eram misturados. Tinham o egípcio com o hebraico. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele
e que lhes direi, disse Deus a Moisés. O que é que Deus disse a Moisés? Eu sou o que sou e eu sou o que te enviei. Beleza? Então, essa foi a resposta de Deus. Muito bem, vocês estão... Nesse instante tem mais pergunta aí, viu, pessoal? A vida de Moisés. Deus tem propósito para a nossa vida. Tomemos como exemplo a vida de Moisés. Foi preparado durante 80 anos e agiu por 40. Então, podemos ver ali, as 3 palavras estão escuras, deixa eu ver. Em Êxodo 2, 5, 6, está aqui escrito aqui, ó, mas está escuro. Milagre. Foi salvo pela filha de Faraó, numa época em que deveria ter morrido. O que aconteceu? Faraó estava mandando matar todos os bebês, homens, com menores de 2 anos. Isso aconteceu também com Jesus Cristo? Na época de Jesus Cristo, quem foi que fez? O que aconteceu lá? Mandou matar lá as criancinhas também, porque estava nascendo um Salvador e Jesus Cristo teve que... Vamos para Belém, vamos fugir aqui. Olha aí, olha Moisés tipificando Cristo também nessa situação. Foi educado em 2 culturas, por isso podia entender bem os hebreus e os egípcios. Tudo para um projeto futuro. Ele era mestre. Ele conhecia tanto os egípcios como os hebreus. Ele sabia de todas as coisas. Fez estágio no deserto, cuidando de ovelhas. Depois cuidara do povo de Deus no deserto e tinha senso de zelo humano. Era o cara que Deus precisava para fazer todo o projeto. Ele passou quantos anos no deserto? 40. Cristo, para começar seu ministério, ele passou quanto tempo no deserto? 40 dias. Olha uma tipificação também de Moisés com Jesus Cristo. Por isso que nós podemos denominar Moisés a figura central dentro do Velho Testamento, tá, pessoal? É a figura mais respeitada em todo o tempo. E no Novo Testamento o nome dele, as coisas que ele fez, o livro que ele fez, é o lido. É o bambam da história aí no Velho Testamento. Então ele teve um estágio no deserto cuidando de ovelha, amado. Deus falou, peraí. Outra coisa que na vinda de lá para cá Deus estava falando no meu coração. Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés tinha tudo. Moisés vivia lá no palácio. E por esse zelo humano aqui, querido, pelo esse senso de zelo humano, aí dá para a gente até rupiar, sabe por quê? Ele abriu mão de estar no palácio, das riquezas do faraó, de ser o sucessor dele nessa situação. Aí acontece aquele assassinato, ok? E aí ele foge para o deserto, ele perde tudo. O que aconteceu com Cristo? Lá nos céus. Cristo falou assim, Deus, eu vou. Ele abriu mão de todas as coisas para ser humano como nós. Sofrer como nós sofremos nessa terra. Ele largou de tudo. Ele tinha senso também de zelo humano. Ele falou, não, eu vou morrer por essas pessoas. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Bora, funciona. Curiosidades. Faraó não é nome, mas título dinástico. Cada um tinha o seu nome, mas todo mundo chamava de Faraó. Cada uma das 10 pragas foi um desafio a um deus do panteão egípcio. Deus trabalhou em cima dessas 10 pragas para demonstrar sua glória sobre todos os outros deuses do Egito. Por isso que Deus não endurecia o coração de Faraó. Faraó ia para deixar o povo, não vou endurecer aqui.
Endurece aí, Deus endurecia. Só para mostrar que ele era sobre todos os outros deuses lá no Egito. Israel poderia ter chegado mais rápido ao seu destino, mas Deus tinha um projeto com Israel. Deus queria trabalhar na vida de Israel. Você percebe um Deus que não é assim, mas um Deus que ele é de processos na vida das pessoas? É por isso que eu gosto que quando o cristão se converte, ele vai escalonariamente, degrau a degrau, mudando a sua vida. Eu fico geralmente um pé atrás com aquele que muda de vez. Que vira da água para o vinho. Eu tenho esse receio. Mas aquele que vai progredindo dia após dia, até alcançar a estatura do varão perfeito, como Paulo diz, né? Nós devemos ser assim, queridos. Nós somos cheios de falhas. E Deus está entrando em nosso coração e mudando dia após dia. Ok? O Egito tinha atingido o status de potência mundial naquela época. Quem era o Egito, hein? Hoje você, se falar no nome do Egito, existe o Egito hoje? Existe, mas você sabe? Você já ouviu falar? Quanto tempo você tem uma matéria sobre o Egito? Antigamente era todos os dias se falava do Egito. Não tinha a comunicação que tinha hoje, o Zap Zap, que senão, meu amigo, Faraó fez isso, a filha de Faraó fez isso. Não. Entendeu, querido? Era uma potência. Mas por que o Egito se tornou essa potência? Com grandes construções, com grandes arquiteturas. Porque o povo de Deus estava lá. Porque o povo de Deus estava lá. E Deus tem essa promessa para nós. Onde nós pisarmos o nosso pé, ali será abençoado. Amém? A festa da Páscoa foi um momento didático que ilustrou e explicou aos israelitas como Deus os libertaria da escravidão do Egito. Cada ato e cada alimento era memorial da obra do Senhor no meio do povo. Sabe o que eu tiro disso aqui sobre essa festa da Páscoa? Foi ali no último acontecimento da Páscoa. O que aconteceu? Deus falou assim, olha, Moisés, avisa o povo que eu vou passar com a nuvem negra todos os primogênitos do povo do Egito irá morrer. E para que o povo de Israel não sofra essa praga, vocês terão que imolar um cordeiro. Simbolizando a quem esse cordeiro, amados? Jesus. Ele não terá mancha nem defeito nenhum. Agora sabe o que eu achei interessante nesse processo? Deus falou assim para Moisés, Moisés, ó, avisa o povo lá, aquela família grande, ela tem condições de imolar um cordeiro, não tem? Moisés falou, tem, Senhor. Mas aquela família pequena, sabe o que Deus estava ensinando a Moisés? Ele falou assim, não, a família pequena ela vai juntar com outra família e vão dividir um cordeiro. Porque Deus não está interessado, amado, nos teus recursos. Deus sabe as condições que você tem. E Deus fala assim, ó, dá aquilo que o teu coração colocou a dar. Deus está provando aqui, e muitos pastores têm que aprender isso, que Deus não é um Deus carrasco que só pensa em dinheiro. Que muitas igrejas estão colocando o dinheiro sobre todas essas coisas. Ele ensinou aqui que, olha, a família com menos posse, ela vai dividir o seu cordeiro com a outra. Porque Deus está falando aqui, ó, dê aquilo que você tem condições de dar, de oferecer. Nosso Deus, ele é simples nessa coisa, do amor, da oferta e do sacrifício. Tinha família que na época de Jesus ia lá fazer seu sacrifício, eles levavam 2 pazinhos de pomba. Porque não tinha condições de comprar um bezerro, não tinha condições de ter um bezerro, de ter uma ovelha. E Deus não estava preocupado. Olha, amados, Deus não estava preocupado se era uma ovelha, se era um boi ou se era um pá de pomba. Deus estava preocupado com a intenção do coração da pessoa.
Aí eu te falo assim, mas e se a pessoa que tem posse for lá e oferecer o pazinho de pomba? Deus vai aceitar? Porque Deus sabe a tua condição. Deus sabe e conhece a tua condição. Se você tem condição de doar um boi, doe o boi. Se você tem só condições, e no momento você só está com condições de doar a pomba, doe a pomba. Deus estava ensinando uma lei, uma doutrina, um processo. Mas muitas vezes nós partimos para a graça. E a graça é mais pesada ainda, viu, amados? É mais pesada do que isso. Porque a graça fala, se tu tiver 2, tu reparte com o outro. É meio a meio, pai. Ok? Jesus amado. O livro de Êxodo é gostoso demais, não parei de falar aqui com vocês. Êxodo é um livro do Redentor, Deus é o provedor, o Senhor se interessa em relacionar-se com o seu povo. O Senhor interessa em relacionar-se com o seu povo. Síndrome do Egito. Acha que o terrível é bom. Diz que tem uma síndrome de Édipo, né? Onde a pessoa que... ela gosta do... O filho gosta da mãe, mas... eu entendi de um outro significado, que vamos supor, a pessoa que ela é sequestrada, ela entra em uma síndrome, estopou, não é Edipo não, estopou, perdão, mas é quase igual, onde ela é sequestrada pelo sequestrador, e por tempo de convivência ali com o sequestrador, ela começa a amar esse processo. Foi o que aconteceu com o Egito, com o pessoal lá no Egito, eles começaram a amar o Egito, mesmo não sendo o lugar deles, mesmo não sendo a casa deles, mesmo eles sendo atordoados, entre trabalhar 2 vezes dobrado, mas eles estavam com essa síndrome. E só pensavam no Egito. Deus falando assim, eu quero fazer algo novo com vocês, e vocês estão pensando no Egito. É a mesma coisa quando nós viemos para a igreja. Eu não tive a síndrome do Egito porque eu fui criado dentro da igreja, não quis sair nem... para ver um pouquinho lá, porque eu falei assim, rapaz, se eu for, a bagaceira tá certa. Aí Deus falou, não, vou te preservar no meu arraial. E aí quando eu lembro do justo dentro da casa de uma pessoa, mano, pode mudar, foi o que aconteceu na minha família católica, minha mãe católica, meu pai católico. Deus colocou uma mulher lá, de Deus, que eu tenho como segunda mãe hoje, Cristina. Ela entrou dentro da minha casa para cuidar de minha irmã, de mim com meu irmão, que eu sou gêmeos, mas o outro irmão, acho que o outro não foi cuidado por ela não. E trouxe para dentro da minha casa a palavra da salvação, a palavra da prosperidade. Graças a Deus, minha família hoje, meu pai, minha mãe, meus 4 irmãos, os agregados, todos servem a Deus. Olha que prosperidade. Não foi dinheiro não, amados. Sempre a gente passou por um momento bom, mas a gente comprava um sapato a cada 6 meses. Era duro, não era fácil não. Eu lembro que o último dinheiro que meu pai teve condições de me dar, eu tinha 16 anos, foi R$200 para eu comprar meus livros. Aí eu comecei a namorar com Kelly. Aí Kelly ganhava um salário, eu ganhava meio. É de coragem a mulher, né não? Mas Deus prosperou meu lar, Deus prosperou minha vida. Mas não é essa questão de ser de dinheiro, não, meu amigo. A prosperidade é poder você ser feliz. É poder você desfrutar de tudo que Deus tem para você, querido. Prosperidade é isso. Eu não sou rico, mas eu consigo ter uma vida boa. Marlene sabe que... Marlene é minha vizinha, sabe quem sou eu. Se você quer perguntar assim, ó, eu quero saber como é que é o Wendel dentro do seu lar. Procura a Marlene ali. Marlene é porta a porta comigo, né, Marlene? Vê lá quem eu sou, como é minha família. Nós não temos valores astronômicos, mas nós não temos o que Deus nos deu em mãos e nós estamos cuidando. E se eu estou cuidando bem, Deus vai me dar mais coisas. Amém? Isso é um projeto, é um propósito de Deus. Jeová é Deus presente. Deus estava presente em todo o processo, amados. Deus não se esqueceu do povo. Enquanto o povo estava crescendo ali no Egito, Deus estava sobre eles. Porém, eles não estavam sentindo Deus, porque eles estavam longe de Deus. Mas Deus estava em todo o processo histórico. Vou andar aí que eu só tenho mais
10 minutos, nós precisamos terminar isso aqui rapidinho, beleza? Então vamos lá, mais 3 perguntas para vocês. E assim fez o Senhor, grandes enxames de mosquitos invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros. Qual a única terra que não foi atingida pela praga das moscas? Egito, Israel, Gósen, ou todas as cidades foram atingidas? Qual foi a única terra? Hã? Israel? Não. Gósen. Gósen era o quê? Era a cidade, era aquela região onde estava o povo de Israel, queridos. O povo de Israel, quando saiu, chegou no Egito, eles foram para Gósen. Ok? Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento em razão desse juramento. O que Moisés levou de José, lá da terra do Egito? O que Moisés pegou de José e levou? Os ossos. Ele fez prometer que os ossos deles não ficariam no Egito, teria que estar com o povo para ser enterrado dentro da terra prometida. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Ru-Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Porém, o que acontecia a Moisés no cume da colina quando na peleja os amalequitas venciam? Quem lembra? As mãos levantadas. Toda vez que Moisés cansava sua mão e descia sua mão, os amalequitas iniciariam o processo de vitória. Eles avançavam. E todas as vezes que a mão de Moisés estava levantada, o povo hebreu começava a vencer. E aí o que a gente tira de liderança sobre isso aqui? Muitas vezes, o líder é super importante em sua vida. Honre o teu líder. Honre aquele que está dando, orando, cuidando da tua vida. Eu não sou muito a favor disso não, moço. Sou muito não. Eu tenho um receio sobre essas coisas. Mas eu tenho aprendido ultimamente do Senhor que você precisa honrar o teu líder. Você precisa amar o teu líder. Você não precisa falar mal do teu líder. O teu líder tem erro, tem. Mas olha para os teus erros também. Mas ele está aqui. Ele foi colocado aqui por Deus. Para quê? Para te ajudar a vencer os teus erros. E ajude ele a vencer os erros deles. E aí para a liderança. O que é que a gente aprende nesse momento? Moisés estava cansado. O líder cansa também, amados. E se não tiver pessoas ao seu lado para ajudar a levantar a mão, ele não vai à frente. Isso é um processo para o líder e liderança. Agora, para vocês, amados, se vocês querem ter vitórias, se vocês querem ir à frente, honre o teu líder. Mas não é questão de honrar com bens, não, queridos. É honrar de coração. Honre de coração. Seja fiel ao teu líder. Defenda o teu líder onde tu estiver. Até o momento que ele pregue outro evangelho. Ok? Porque Paulo fala assim: eu preguei o verdadeiro evangelho. Agora, se vier outro aqui, que pregue diferente daquilo que realmente o evangelho é, ou até mesmo eu, que seja anátema. Enquanto o teu líder estiver pregando verdadeiramente o que está na palavra do Senhor, o teu dever é honrá-lo. O nosso dever é honrá-lo. Entenderam? Que são princípios de Deus. Então nós estamos aprendendo também princípios. E Deus, ele tem princípios, ele tem disciplina. Ele é um Deus da história, ele é um Deus que faz todas as coisas. Esse no Novo Testamento. Jesus não veio para revogar a lei.
com ele mesmo afirma em Mateus 5,17. Pelo contrário, ele ampliou e aplicou a lei na vida da nova aliança. Veja como os 10 mandamentos aparecem e reflitem em seu sentido. Jesus tipificado no deserto. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Todo o processo da Páscoa que eu falei aqui para vocês tipifica a pessoa de Cristo como Cordeiro, certo? E Moisés tipifica Cristo, o libertador. Moisés foi interessante num determinado momento que a gente falou da rebelião do povo. Moisés chegou para Deus e falou assim: ó Deus, olha que homem corajoso, igual Cristo. Risca meu nome no livro da vida se for para tu matar esse povo. Rapaz, quem é o líder que faz isso? Que dá o seu direito de salvação por um povo rebelde. Moisés fez isso. Moisés foi o advogado naquele momento. E Deus refez o seu pensamento sobre o povo. Falou assim: não, tudo bem, Moisés. Eu não vou matar todo esse povo e fazer da tua linhagem uma nova nação, não. Agora, esse povo rebelde aí, não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar é seus filhos. Mas Deus honrou o seu compromisso quando ele fez aos seus patriarcas. E aí, acontece que todo nesse processo, toda aquela geração que saiu do Egito, que foi mais ou menos 600 mil homens, duas conquistas? Quase 2 conquistas, né? Agora pega aí esses 600 mil homens, multiplica aí por 4. Vamos botar que eles só fizeram 2 filhos. E tinha a mulher. Que é difícil, né? Aí multiplica por 4. 2 milhões lá vai. Aí esquece, Salvador adentro. Olha que nação forte. Então, amados, essa nação que foi subjugada e Deus fez ela crescer inumerada. Agora 2 é para nosso tempo agora, meu. Porque há 50 anos atrás era de 10. Lá na casa da minha avó era 10 e na casa do meu pai era 10, trocado. Na casa da minha mãe era 6 mulheres e 4 homens. Na casa do meu pai era 6 homens e 4 mulheres. Dava para casar todo mundo. Dava para fazer uma aliança sozinha com uma família só. Mas não ocorreu não, graças a Deus. Êxodo, pronto. Moisés tipificava o Cristo libertador. Moisés foi um libertador dessa nação. E depois veio Cristo para nos libertar do pecado. Ok, amados? Não vai dar tempo a gente passar sobre sobre a questão dos mandamentos, mas o primeiro mandamento diz assim: não terás outro Deus diante de mim. E aí Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há acima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que Jesus disse? Ninguém pode servir a 2 senhores. Escolha a quem se vai. Se a Deus, sirva a Deus. Se a Baal, sirva a Baal. Ok? É o que Deus está falando, querido. Ou sirva a mim, ou sirva a outro Deus. Deus com letra minúscula, viu? Que não tem poder nenhum. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus diz: de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. A nossa palavra como cristão tem que ser sim, sim, não, não. Rapaz, isso está tão difícil no meio do povo de Deus. Queridos, trabalhe esse projeto na sua vida. Seja sim, sim e não, não. Mesmo que o não pese para você, mesmo que o sim pese para a tua vida. Honre a tua palavra. Eu ainda gostaria de que o tempo fosse do fio do bigode. Está aqui. Não precisa assinar nada não. Dei o nome, eu garanto. O crente tem que ser dessa forma. Ok? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aí Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o filho do homem até do sábado é Senhor. Deus deu um exemplo como seria o sábado. Entendeu? Honra o teu pai e a tua mãe. Aí Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Devemos honrar o nosso pai e mãe. Sim, a igreja adventista trabalha esse sábado literalmente. Cumpre esse sábado literalmente.
Eles querem fazer todo esse processo porque eles trabalham em cima das 10 leis. Mas nós sabemos que as 10 leis, elas não conseguem ser cumpridas pelo homem. É por isso que Cristo veio. Cristo veio com a graça. Nada, faz não. Hoje o sacrifício é de outra forma. Oi? É, exatamente. Não, o discordar é natural nessa questão do sábado. O sábado é uma questão muito polêmica, mas nós temos o nosso sábado um domingo. Oi? Não, o nosso sábado tem que ser Cristo mesmo, porque Cristo é o Senhor do sábado. Agora, para o pessoal da Adventista, para eles o sábado é sagrado. Uma forma deles falar assim, não, esse sábado eu tirei para minha família e para meu Deus. Então eu não vou fazer nada além do que disso. Nós tiramos o nosso domingo, mas de uma forma totalmente diferente. Nem nesse contexto aí não existe. Porque se tiver que trabalhar, vocês trabalham no domingo. Trabalham? Então, mas que o nosso descanso tem que ser em Cristo, tem que ser. Descansar a nossa mente em Cristo. Amém? Não matarás. Aquele que encolisar contra o seu irmão será réu de juízo. Ok? Então, Deus está falando, não matarás. O próprio Cristo está falando assim, filho, não tome raiva do teu irmão, não. Não carregue mágoa, não carregue coisas que não deve no teu coração contra o teu irmão. Isso aqui é o mandamento de Cristo. Perdoe o teu irmão. Ok? Não adulterarás. Aquele que olha para uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Olha para você ver a diferença. Lá Deus ainda fala assim, não adulterarás. Aqui Cristo já está falando assim, ó, nem pense. Não roubarás. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. É o ditado de Deus aqui, o mandamento de Jesus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Digo vós, pois, que toda palavra fútil que o homem disseres, hão de dar conta no dia do juízo. Aí nós entramos na questão de muitas palavras que nós estamos falando. Palavrões, falando a palavra errada na hora errada. E isso nós vamos prestar conta diante de Deus. Ok, amados? Não cobiçarás. Olha o que Deus está falando. Não cobiçarás. O que Deus, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste em abundância das coisas que possui. Ele está falando aqui contra o mal desse século. As coisas que o dinheiro pode comprar. E quantas vezes nós nos corrompemos por causa do dinheiro para termos aquilo que nós queremos ter. O que o mundo tem pregado, o que o mundo tem falado. E a gente batalha, passa por cima de muita gente, passa por cima de muitas coisas, passa por cima de princípios, de atitudes cristãs, para a gente pegar as coisas que a gente acha que vai ter abundância de vida, e na realidade isso tudo é fútil na presença de Deus. Então, amados, tenha cuidado sobre essa questão, tá? Para terminar, tomara que venha a conclusão. É isso mesmo. Aí, pronto. Terminei uma hora. Esse é o livro-chave para se compreender bem a história de Israel no Antigo Testamento. Nele estão os registros do início de Israel como nação. Não apenas as instruções políticas, mas também a aliança religiosa está presente ali. A parte legal do livro também é muito importante, já que os livros que vêm depois vão desenvolver aquilo que germinalmente está em Êxodo. Leia este livro com tais verdades em mente. Ok, amados? Êxodo é o livro. Muito bom, gostoso. Você vai conhecer teu Deus. Você vai ver as atitudes do teu Deus. Você vai ver a tipificação de Cristo em Moisés. A tipificação de Cristo na questão do Cordeiro. Você vai ver tantas coisas legais ali em Êxodo. Porque o teu Deus, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da tua história.
Ele é o Senhor da tua família. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Adiantar aqui que hoje é Santa Ceia. Amém? Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, por este estudo, Senhor Jesus. Te agradecemos por conhecer mais um pouco da tua personalidade conosco, de conhecer um pouco mais do líder Moisés, de conhecer mais um pouco sobre a tua nação, de conhecer teus projetos, Senhor Jesus, sobre nossa vida, Senhor. Então, Senhor Jesus, nos leva, Senhor Jesus, a conhecer mais de Ti, Senhor. Aprofundar, Senhor Jesus, na Tua palavra. Aprofundar, Senhor Jesus, nos Teus projetos. Em nome do Senhor Jesus. E que possamos ser, Senhor, homens e mulheres aliançados com a Tua graça, aliançados com o Teu amor, aliançados com os Teus desejos em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.